Olá, meu irmão e minha irmã, muito bom dia. Que Deus abençoe a sua manhã, o seu dia, a sua nova oportunidade que Deus te dá para que seguimos mais um dia na bênção e na graça do Senhor Jesus. Hoje, dia 12 de julho, sexta-feira, tá chegando aí o final de semana, uma sexta-feira cheia de graça e bênção para a tua vida. Convido você nesse momento a pegar a sua Bíblia ou a sua liturgia diária lá no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 16 ao 23, para fazermos uma leitura bem especial e importante para o nosso dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante do governador e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados de como falar ou de que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Observem só que palavra forte. Com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é quem fala através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem preservar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer a cidade de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam só, meus amigos, que evangelho, né? Esse evangelho de hoje ele é bem diferente. Se você observar, né, a tradução desse evangelho ele é muito forte também. Assim como veio nos últimos 2 dias, o evangelho também veio, Mateus, nesses evangelhos, né, veio explicando direitinho as diretrizes para os discípulos de Jesus Cristo. Antes de ontem, tivemos a leitura do evangelho, onde ele dava o norte para ele, escolhia quem eram os discípulos dele. Ontem ele mostrou a eles o que iria, né, vir adiante para a vida de cada um deles. E hoje ele dá aqui os exemplos do que pode acontecer na vida de todos eles. O que está para acontecer, né? Então, se você observar aqui, na palavra diz o seguinte: Eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos. Se você trouxer essa palavra que Jesus nos traz nesse evangelho para a nossa vida, ele quer nos mostrar que também nós como evangelizadores, você como evangelizador, que como eu expliquei no evangelho de ontem, se você leva a palavra para alguém, também você evangeliza, você vai ser enviado para lugares diferentes, para pessoas diferentes. Então você pode ser uma ovelha no meio de lobos. De repente você está ali no canto que alguém pode querer lhe ofender hoje ou amanhã, e você passar por um momento muito conturbado, de repente alguém vai lhe ofender, vai lhe magoar, vai entristecer sua vida, vai ser uma coisa difícil para você, mas nada vai ser fácil. Evangelizar pelo reino de Deus é muita turbulência, acontece muita coisa. Foi como o padre falou no evangelho de hoje. Ele disse que para a gente poder chegar às portas do céu vai ter muita coisa para acontecer. São 2 caminhos que a gente tem que seguir, um caminho fácil e um caminho difícil. Jesus Cristo não está no caminho fácil, não. O caminho fácil o inimigo ele usa para poder lhe enganar. Jesus Cristo está no caminho difícil. Você vai ter que passar por provações, por buracos, por tempestades, por pedras para poder chegar até ele. Não é fácil. Evangelizar não é fácil, mas é necessário. E aí, adiante ele vem aqui falando, né? Você vai pisar em alguns lugares que vão querer lhe prender, lhe açoitar, vai ter governadores, reis que vão querer lhe prender, e você vai ter que passar por isso. E lá na frente ele vem e fala: com efeito, não serei vós que havereis de falar, mas sim o Espírito de vosso Pai é quem falará através de vós. Então aqui ele dá a gente já o conforto. Vocês irão passar por toda essa turbulência, mas lá na frente, se acontecer a turbulência, não é você que vai falar sobre isso. Você vai ser usado como instrumento por Deus.
para poder levar as pessoas que acharem que está errado, acharem que não podem, né? Então você vai ser instrumento de Deus através para evangelizar para aquelas pessoas, né? E mais adiante, ele também faz essas observações. O irmão entregará a morte ao próprio irmão, o pai entregará ao filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Então ele está mostrando aí que muita coisa vai acontecer, que não vai ser fácil, que vai ser turbulento. Nesse evangelho, Jesus Cristo prepara os discípulos assim como prepara você e como prepara eu. Entendeu, gente? Não é fácil. Ele mostra a todos nós que o caminho vai ser turbulento, que vai ser difícil, e são muitos convidados. Você vê de multidões. O padre falava também que Jesus Cristo andava com círculos. Tinha a multidão, que era um círculo, tinha o círculo um pouco mais fechado, que eram alguns escolhidos dele, e tinha o círculo mais fechado ainda, que eram os mais próximos a ele, que eram os discípulos. Então você vê, uma multidão gigante, foram se filtrando e ele escolheu os 12 que levaram a palavra dele por diante. Então são muitos os convidados, mas poucos os que recebem o chamado e aceitam. Evangelizar nos dias atuais é uma coisa muito difícil, mas a gente não pode baixar a cabeça não. A gente que é católico, a gente que é cristão, a gente tem que levantar a cabeça e seguir adiante. Erro nosso de querer desistir no caminho, de querer, eita, vou parar, não dá certo, ninguém me ouve. Onde um ou dois estiverem reunidos, ali estou. Ele mesmo fala isso nos evangelhos. Então a gente não pode, em momento algum, baixar a cabeça. Temos que erguer a cabeça, seguir adiante, porque todos nós temos um propósito na vida com Jesus. Disso aí eu não tenho dúvida. E para encerrar essa reflexão do evangelho, ele ainda termina com chave de ouro. Como todo evangelho, ele termina com chave de ouro. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, tudo que você ainda fizer, ainda vai ser pouco até a chegada dele. Então, evangelizar sem cessar, a gente não pode parar de evangelizar. Levem sempre a vida dos discípulos escolhidos por Jesus como a vida de cada um de vocês. De repente, eu sou hoje um Pedro da vida, que sou meio cabeça dura, mas tenho Deus no coração que é tão grandioso. Às vezes eu sou Tomé, que duvido um pouco das coisas, tenho que ver para crer, né? Às vezes eu posso ser qualquer um deles. Todos eles tiveram um exemplo de vida. Afinal, como eu falei no primeiro evangelho, eles eram pescadores de peixes e viraram pescadores de homens. E Jesus, até nisso, ele foi perfeito em escolher os discípulos dele. E assim, encerramos hoje nossa reflexão do dia. Peço a você mais uma vez que, se você puder e quiser evangelizar comigo, pega um link aqui que está nessa parte da descrição do vídeo, clica em compartilhar, manda no WhatsApp para os seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos no Facebook, para o pessoal do Instagram também. Copia o link, cola lá no Instagram, me marca no Instagram também, @AlessandroFerreiraOF, e vamos comigo evangelizar, porque Deus tem um propósito na nossa vida. Vamos fazer uma oração bem rapidinho para a gente terminar agora? Feche seus olhos. Querido Pai, nesse momento, eu quero entregar a vida do meu irmão que está aqui falando comigo nesse momento, que está me ouvindo, que está ouvindo a palavra do Senhor, que acabou de ouvir o Evangelho de Jesus através das minhas palavras que eu pude ler. Senhor, eu entrego a vida desse meu irmão, que Deus possa entrar na vida dessa pessoa, levando saúde, bênçãos, cura, libertação a todos os povos e nações. Que Jesus possa nos abençoar e nos dar a infinita graça e a infinita bondade em nossos corações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.